Motivo de alegria. Glória a Deus, aleluia. Senhor, se estamos aqui é porque a mão dele, né, nos sustentou. Glória a Porque se não Deus. fosse ele, o que seria de nós, É né? verdade, Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Me alegrei porque na palavra oficial Deus já viu essa palavra. E Deus é maravilhoso, né? Senhor, é Ele nunca verdade. nos deixa, né, na dúvida. 1 Verdade. Samuel capítulo 30, o versículo 6, que vai dizer assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Amém. Glória a Vamos Deus. poder se assentar. Glória a Deus. Uma palavra, irmãos, que nos ensina, né? Em tempos de angústia, nos fortalecermos no Senhor. Glória a E nós Deus. sabemos que Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, ele passou por muitas angústias, muitas aflições, perdas, né? Mas em todo o tempo, Davi, ele era fiel a Deus e nunca ficou sem se consultar o Senhor quando ele precisava de algo, né? Ao contrário de muitos que se baseiam no seu poder, no seu dinheiro, né? Muitos poderosos que se baseiam no seu poder, no seu dinheiro, na sua posição aquisitiva, né? Davi, um rei que foi eu vejo assim na Bíblia, é o único que diz assim que foi segundo o coração de Deus, né? Mas ele era totalmente dependente do Senhor. E em meio às suas quedas, às suas derrotas, né? Nos seus auges de glória, tudo ele apresentava ao Senhor e engrandecia o nome do Senhor, né? E aqui mais uma passagem assim que eu falei: Deus, o que o Senhor quer, Pai, falar com o teu povo? Porque eu não tinha nem preparado uma palavra, mas eu sei que o Senhor é o Deus que não nos deixa sem uma palavra, porque Glória a Deus. o que mais tem aqui é o Senhor falando conosco na Bíblia. Verdade. Muitas passagens dos seus servos falando conosco, e que o Senhor usou para escrever, né, a tua palavra para falar aos nossos verdade, corações, Deus. Senhor. E eu falei: Deus, fala conosco, Pai, fala comigo, fala com o teu povo. E assim que eu abri, o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra aqui, irmãos, é falar sobre Davi, né? Sobre mais uma peleja que ele passou. E aqui nessa época vai dizer que Davi, ele marchava junto com Aquis, né? O rei poderoso, ele marchava com Aquis contra os israelitas, porque ali ele estava afastado das suas terras por conta que ele estava sendo perseguido por Saul. E aí ele se juntou contra Aquis e ele virou um guerreiro ali de Aquis, né? Que pelejava junto com ele e teve muitas vitórias. Só que houve um período em que os príncipes dos filisteus que andavam ali junto com Aquis, que estavam com Aquis, falou assim: mas por que esse Davi, ele fica aqui no nosso meio, ele está conosco? Se ele era servo de Saul, será que ele não pode se levantar contra nós? Porque eles desconfiavam que Davi, como Davi tinha as artimanhas, né, para lutar, eles tinham medo de que Davi pudesse irar contra eles e derrotar eles. E aí os filisteus, os príncipes dos filisteus, né, se chegaram até aqui e falaram: olha, expulsa ele do nosso meio, porque não tem como, ele está aqui no nosso meio, ele pode se virar contra nós, né? E aí eles se indignaram, né, contra Davi. E aí Aquis ficou assim, sem saber o que fazer, a não ser pedir que Davi saísse do meio deles, né? E ele falou assim: olha, vive o Senhor, que eu sei que tu é reto e que tua entrada e tua saída comigo são boas aos meus olhos. Mas são os príncipes dos filisteus que não estão contentes e querem que você saia. Então eu peço a você que volte em paz para a tua terra, Meu Deus. para que eles não façam mal a ti. E aí Davi não teve o que fazer senão voltar, né, para a terra dele. Meu Deus. E ali ele foi junto com os homens que estavam com ele. Andaram por 3 dias para chegar até Ziclag, que era a cidade em que eles habitavam. E quando eles chegaram lá,
eles viram que a cidade tinha sido saqueada, Deus. que tinham tocado fogo em toda a cidade, destruíram a cidade, e levaram cativo seus filhos, suas esposas, seus servos, e não tinha mais ninguém ali naquela terra, nem grande nem pequeno. Mas só que eles não mataram nenhum deles, mas levaram todos cativos. E aqui vai dizer, irmãos, a palavra que quando eles chegaram lá, que viram a cidade queimada, suas mulheres e seus filhos não estavam lá, estavam todos cativos. Vai dizer a palavra que Davi e o povo que estava com ele alçaram a voz e choraram. Choraram com tanta força, choraram com tanta amargura que não tinha mais força para chorar. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia! E aí todos os homens ali ficaram angustiados. E aí falaram que iam apedrejar ele, porque todo o ânimo do povo estava em amargura. Imagina, irmãos, o desespero ali de Davi. Verdade. Porque ele era uma pessoa que estava sendo cobrada naquele momento, como se ele fosse culpado pelaquela situação ter acontecido. Por quê? Porque assim como Saul perseguia Davi, muitos ali também tinham o desejo de feri-lo. Não só Saul, os que estavam ali junto com Saul. E outras pessoas, eu acredito, por inveja, né? Porque sabiam do chamado dele. Sabiam que Deus havia, já tinha um plano lá na frente para que ele fosse rei. E muitos ali se levantavam contra. Muitos ali desejavam matá-lo. Então, irmãos, tudo que acontecia ali, eles culpavam a Davi. Porque Davi era como se fosse um líder ali do povo. Então, pesava sobre ele. E aí o povo ficaram amargurados. E aí falaram em apedrejá-lo. Mas aqui vai dizer que todavia Davi se esforçou no Senhor. E aí ele queria consultar Deus, porque ele estava num pequeno número de homens. Ele e mais 600 homens estavam ali. Agora imagina pelejar contra os amalequitas, que era uma multidão, eram milhares. Meu Deus. Mas ele falou assim para o sacerdote Abiatar: traz aqui o manto sacerdotal, porque eu preciso consultar o Senhor. Porque, irmãos, tem pessoas que passam por situações, que passam por lutas, por pelejas, e muitas vezes esquecem que Deus está ali do lado, só esperando você clamar, só esperando você pedir a Deus, só esperando você conversar com Ele e falar: olha, Senhor, eu estou passando por isso. E muitas vezes, irmãos, as pessoas passam por situações porque esquecem e perdem a fé de que Deus pode fazer algo. Agora imagine quando Davi lutava, né, juntamente ali com um rei para salvar uma cidade, o inimigo estava tocando na família dele, nos filhos da família. E muitas vezes não é assim conosco, porque às vezes nós vemos, irmãos, pessoas passando por situações terríveis. E às vezes as pessoas falam: olha por mim nisso, olha por mim naquilo. E a gente ora, irmãos. E quando a gente toma a luta do outro, porque nós nos colocamos no lugar do outro e a gente ora a Deus para que Deus faça algo. Aí o inimigo muitas vezes se levanta no meio da nossa casa para atingir os nossos, irmãos. Imagina uma coisa, o inimigo sabe, e nós também sabemos, mas mesmo assim ele tenta. Mas ele sabe que maior do que ele é o Deus que nós servimos. E ele é poderoso para livrar aquele que nós estamos orando. Ele é poderoso para livrar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E ainda que ele se levante, ele só se levanta para cair, porque maior é o Deus que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Irmãos, nós servimos a um Deus que é poderoso, que tudo pode fazer. E Davi tinha essa certeza. Meu Deus. E ele falou: vou consultar o Senhor. E aí ele falou assim ao Senhor: perseguirei eu esta tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor disse-lhe: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o que foi lido aqui, irmãos, na palavra inicial, no Salmo 102: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí aqui no 4 diz: o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o pão. Eita, aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia. Quando foi lida essa palavra, eu falei: Jesus, obrigado.
Porque fala de Davi que num dia que ele estava angustiado, ele clamou ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí o Senhor deu a certeza de que ele perseguisse aquela tropa. E o Senhor falou assim para ele: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E Davi só precisava da ordem do Senhor. Porque quando a gente tem intimidade, a gente tem certeza. Quando a gente conversa com o Pai, nós temos a resposta. Glória a Deus. O Senhor respondeu ali imediato a Davi: vai, porque eu livrarei. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. E aí ele partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro, onde ficaram 200 para trás porque estavam cansados, fatigados, e 400 foram com Davi, porque não importava a quantidade que estava com ele, porque se o Senhor falou que ia dar bênção, a vitória, Glória a Deus. ele não queria saber quantos iam, se todos, se metade, porque quem falou que ia livrar era Deus. Glória a Deus. Só pela quantidade que tinha ali, irmãos, eles não tinham chance. Mas se o Senhor falou que ele ia ter a vitória, que ele ia trazer o povo de volta, Glória a Deus. ele poderia ir com 300 igual Gideão. É verdade. Porque Gideão estava com 22 mil. E quanto que ficaram? 300. E pelejaram ali contra aquele povo e venceram. Porque Deus falou que ia dar vitória. Aleluia. E não pela mão dos homens, mas pela mão dele. E Davi tinha essa certeza e foi. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. E aqui vai dizer, irmãos, que ficaram para trás 200, porque estavam cansados e não conseguiram passar o ribeiro. Glória a Deus. E aí, quando ele estava andando no caminho, viram Aleluia, um Jesus, porque és egípcio fiel. que estava fragilizado, cansado, O Senhor é o general. estava ali doente. E Davi deu água, deu pão Glória a Deus. para esse egípcio, Aleluia, Jesus. deu de beber e deu figos secos para ele. Meu Deus. E aí perguntaram assim: quem que é? Que és tu? E ele falou assim: eu sou egípcio, eu sou servo de um homem amalequita, e ele me deixou aqui jogado porque eu estava doente. Não tem aquele ditado que o patrão não gosta de você, ele gosta do teu trabalho? No momento que você ficar doente, que der um atestado, ele vai te achar ruim, ele vai te desprezar. Não é assim? Aqui aconteceu isso com esse egípcio. Ele estava doente, aí o patrão dele, né, o senhor dele, a Amalequita, deixou ele para trás, para morrer. Mas, irmãos, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para seu decreto, Glória a Deus. aquele egípcio, Deus deixou ele ali, irmãos, porque ele tinha um propósito lá na frente. Foram 3 dias de sofrimento que eu acredito que na mente dele ele pensava: eu vou morrer aqui, nesse deserto. Mas não, eu acredito que foi Deus, irmãos, que colocou aquela enfermidade para ele ficar lá, porque era através dele que Davi ia encontrar a tropa. Aleluia. Glória a E aí Deus. deram água, deram pão, deram damasco para ele. Aleluia, Jesus. Deram figos, damasco não, figos, e deram uvas para ele. E ele renovou as forças. Glória a Deus. E ele falou assim: Aleluia. tu és egípcio? Aí ele: sim, eu estava com a tropa que saqueou o sul e saqueou a Ziclag. Aí ele falou assim: então me leva para onde eles estão? Ele falou assim: eu levo, mas se tu prometer em nome de Deus que tu não vai nem me matar e nem me devolver para o meu Senhor, Meu Deus. se assim tu fizer, eu te levo até onde está a tropa, Aleluia. para que tua família seja salva, o povo seja salvo. E assim Davi, Meu Deus, aleluia. e aí ele levou. Aleluia. E aí, irmãos, ele levou Davi e aqueles 400 homens ali onde estava a tropa. Meu Deus. E aí, quando Davi chegou lá, ele viu todos aqueles homens espalhados sobre toda a face da terra, comemorando o despojo que eles tinham pego, comendo, bebendo, dançando. Todos felizes, né? Porque o inimigo é assim. Primeiro ele vem, rouba a nossa paz, ele põe uma investida ali, ele põe uma armadilha. Aleluia. E eu acredito que depois ele sai assim. Eu tenho uma visão que eu tive uma vez em casa, que na época que eu passava por umas batalhas espirituais, que eu tinha discutido com meu esposo. E aí naquela época, irmãos, eu jejuava muito porque
quando você está, né, passando por uma situação difícil da sua vida, você só quer ver a vitória. E aí, no início da caminhada, irmãos, quando você está assim querendo, sabe, ouvir a voz de Deus, ver o milagre, você paga preço. Mas eu pagava preço, meu Deus. Como eu queria ver Deus fazer algo na minha família. Eu queria ver, sabe, um milagre. E aí eu jejuava muito, muito, muito. E por isso que eu pude ver tanto assim, tantas visões assim, espirituais. E eu lembrei de agora do nada me lembrei dessa visão que eu tinha discutido com meu esposo. E eu não gostava de discutir com ele, porque quando eu discutia com ele, na hora de dormir, eu sentia a minha cama mexendo. E ele, quando a gente discutia, muitas vezes ele não dormia na cama. E aí eu senti, nossa, eu me arrepiava de medo. Eu sentia o lugar dele baixar. E o travesseiro dele baixar. E eu sentia um fungado assim no meu rosto. E aí, teve um dia que eu peguei e falei assim, levantei, na hora que eu senti, eu me sentei na cama e falei, aqui não, Satanás. Porque eu estou na minha cama. Eu permaneço na minha cama. Então se tu vai atormentar quem saiu. E não ele, não eu. Porque quem saiu da cama foi ele. Eu falei assim. E aí, irmãos, quando eu falei isso, não foi um minuto. Não foi um minuto, ele saiu de lá, da sala, que ele estava no colchão do chão e foi pra cama. E no outro dia ele falou pra mim que disse que sentiu, não sei se foi um tremor, foi um tremor no colchão, e ele saiu e voltou pra cama. E aí na hora eu falei, Jesus, obrigado, porque eu tinha medo de dormir só. A Sofia no berço, que só tinha ela pequenininha com 1 ano, e ela no berço assim, e eu não queria colocar ela na cama pra não acostumar ela dormir na cama, né? Só que aí eu não conseguia dormir porque eu tinha medo do inimigo atormentar ela. E aí nisso eu não conseguia dormir, eu ficava com o olho assim, ó. Eu tinha medo de abrir os olhos e o inimigo ver que eu estava acordada, acredita? Meu Deus. Porque eu estava no começo da fé, passando por uma batalha espiritual fortíssima, em que o inimigo ficava ao redor da minha cama e eu via. E aí eu queria mostrar que eu era forte. Eu não comentava assim com as pessoas, olha, o inimigo estava assim, eu tenho medo. Eu não queria mostrar para ele que eu tinha medo. Mas eu morria de medo, irmãos. Morria de medo. E aí nesse dia ele deitou na cama. E aí eu, né, comecei a pegar no sono. E no que eu peguei no sono, eu tava dormindo, chegou uma hora que eu tava dormindo assim. Eu coloquei a mão embaixo da cabeça e eu senti cócegas na minha axila. Só que quando eu sentia cócegas, eu dormindo, eu vi uma visão de sabe o Gasparzinho do desenho? Que é um monstrinho, então ele, o fantasminha. Eu vi daquele mesmo jeito, só que todo preto, vindo da sala da porta, flutuando e entrou no quarto. Aí quando ele entrou no quarto, eu senti cócegas na minha axila. Aí do jeito que eu tava, eu acordei na hora. Acordei não, em visão ainda. Eu fiz assim com o braço, quando eu vi assim, aí eu tava como se estivesse vendo em visão, não era acordada. Por trás dele, porque ele dormia na beirada da cama. Levantando assim, olhando pra mim e abaixando. Levantava e abaixava. E eu ali vendo, em espírito, eu vendo aquilo. Aí eu falei assim, em espírito também, está repreendido em nome de Jesus. Aí ele, eu vou ali destruir um extra. Falou assim e saiu, estou até me arrepiando. Aí nisso eu acordei. No que eu acordei, como assim vai destruir um extra? Na minha mente era um mercado, né? Sem sabedoria, porque tinha mercado extra, não. Um extra, um outro casamento, outro casal, eu acredito. E aí nisso, mesmo eu estando coberta de razão, eu acordei ele e pedi ele perdão. Me perdoa, eu quero que você me perdoe, porque o inimigo estava aqui atrás de você e eu não quero viver nessa situação mais. E ele ainda ficou irritado comigo e virou as costas. Então assim, eu acredito que o inimigo, ele entra assim, ele coloca a confusão, a contenda, a bagunça e ele sai rindo. Ele sai rindo. Aqui o inimigo estava fazendo isso, estavam bebendo, comemorando, dançando, porque tinham destruído uma cidade inteira. Imagina, irmãos, uma cidade inteira. Tinham acabado ali com a esperança de uma cidade, de uma multidão de pessoas. Tocaram o fogo. Imagina, irmãos, que cena de guerra que eles fizeram, porque o inimigo, quando ele entra, é para bagunçar, para destruir. Senhor. E aí, nessa de estar distraídos, foi aí que eles, né, erraram. Porque o inimigo, se eles fossem espertos, iam dar vários assim ao redor. Eu acho que eles foram pegos despercebidos, porque aí eu voltando aqui atrás, quando os filisteus se levantaram contra Davi e pediram para expulsá-lo.
E o rei chegou até Davi e falou: ó, vai embora. Se Davi não fosse mandado embora, como que ele ia descobrir essa destruição? Ia ser tarde demais. Mas aí, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Quando ele usou os filisteus para mandarem Davi embora, o rei quis para mandar Davi embora. Se Davi não chegasse lá porque ele viu a cidade queimada, se não tivesse chegado, talvez os inimigos tinham feito algo muito pior com os filhos, com as esposas. Então Deus sabe de todas as coisas. Quando você estiver em algum lugar que você for rejeitado, que você for mandado embora, é propósito do Senhor para te tirar daquele lugar, para te levar para outro. Assim como Deus fez conosco quando nós estávamos no outro ministério. Deus, ele faz você ser rejeitado porque acabou o teu tempo ali, para te mandar para outro lugar, para você ser usado em outro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então Davi, eu acredito que ele se sentiu assim, sabe, desprezado. Eu falo assim, quando eu nunca fui mandado embora de trabalho, eu pedia para sair ou para fazer acordo, eu nunca fui mandado embora. Mas eu falava, se um dia me mandarem embora, eu vou me sentir inútil. Eu acredito que Davi se sentiu inútil. Mas olha só o propósito do Senhor. Era para ele salvar a sua família. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar, quer mostrar serviço para o outro e esquece da nossa família. Mas tem um tempo em que nós temos que abrir os nossos olhos e cuidar dos nossos, pelejar pelos nossos. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Davi, irmãos, viu que eles estavam ali distraídos e falaram: é agora, estou só com 400. Mas se o Senhor falou que ia me livrar, se o nosso Deus ia me livrar, ia libertar o meu povo. E aí vai dizer a palavra, irmãos, que Davi feriu eles até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou. Somente 400 moços que fugiam em cima de camelos. Mas Davi destruiu todos ali que estavam ali. E todos os seus filhos e suas esposas. E as esposas dos outros que estavam com ele saíram deles sem nenhum arranhão, irmãos. Porque Deus cuidou de tudo. O nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus é assim. Ele faz e desfaz. Ele não perde batalha, irmãos. Glória a Deus. Se o inimigo se levantar contra nossas vidas, ele se levanta a nosso favor. Porque ele não perde batalha. Quando ele decreta, está decretado e pronto. Quando ele ordena, não há ninguém que possa impedir aquilo que ele quer fazer por mim, por você. Aleluia. Davi falou assim no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós servimos o Deus que ouve o nosso clamor, o Deus que ouve a nossa oração, o Deus que, se nós falamos assim: Senhor, eu vou, vai na minha frente, mas a tua vontade, ele faz o que é melhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus fiel. Glória a Deus. Assim livrou Davi tudo quando tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tomou as suas vacas, as suas ovelhas, e levaram diante do gado. E diziam: este é o despojo de Davi. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Quando Deus quer abençoar, ele abençoa. Glória a Deus. Independente da situação. Aí eles voltaram ao encontro daqueles 200 que ficaram lá atrás. Deus. Só que tinham uns homens de Belial juntamente com Davi. E falaram assim: olha, esses homens aí ficaram para trás, não quiseram ir ajudar a gente. Então eles levam só as mulheres e as filhas deles e vão embora. Mas, irmãos, a gente tem que ter consciência. Davi, ele teve a consciência de que, independente se eles foram juntos ou não, né? Eles ficaram para trás porque estavam fracos. Deus. Né? E a gente tem que ajudar os mais fracos. A palavra do Senhor diz: vós fortes suportais os fracos, né? Então ele falou assim: não vamos fazer assim, irmãos, porque se o Senhor nos deu, nos abençoou e nos guardou, e entregou todos aqueles inimigos contra nós, Deus fez mais por nós. Por que nós não podemos abençoar também esses fracos? Porque se eles não prosseguiram, foi porque estavam fracos, cansados. Não foi porque tiveram preguiça ou porque não quiseram ir, mas porque estavam fracos e cansados. Então, se o Senhor nos abençoou,
nós também podemos abençoar eles. Irmãos, que palavra linda e grandiosa. E assim Davi abençoou aqueles homens também. Glória a Deus. E todos foram abençoados, irmãos, porque Deus faz assim. Ele nos abençoa para abençoar também aqueles que estão com menos condições que nós. E aí, Davi chegou a Ziclag com todo o despojo. Glória a Deus. E com todas as mulheres. Glória a Deus. E falou assim, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E assim, irmãos, Deus abençoou Davi e toda aquela cidade. Glória a Deus. Irmãos, porque foi uma libertação enorme. Imagina se algum ali morresse e perecesse, né? Então Deus faz assim. Aleluia. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa e pronto. Glória a Deus. Quando Ele quer, irmãos, livrar, Ele livra e pronto. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós temos que ser igual a Davi. Enquanto um aponta, enquanto um fala, olha, não vai acontecer, olha, não vai ter milagre, nós temos que nos esforçarmos e orarmos ao Glória a Senhor. Deus. Nós temos que pedir a direção a Deus. Aleluia. Nós temos que consultar o Senhor em tudo. É verdade. Porque Ele poderia ter ficado por conta da quantidade de homens que estavam ali com Ele. Ele poderia ter ficado e ter sido derrotado. Mas, irmãos, quando o servo do Senhor, ele crê e confia em Deus, ele entrega ao Senhor, ele pede a direção a Deus, e ele é abençoado, irmãos. Então, irmãos, no momento em que nós estivermos assim, passando por uma luta, uma perseguição, uma decepção, uma peleja, irmãos, nós temos que entregar ao Senhor. Nós temos que pedir direcionamento a Ele. Porque aí, irmãos, Ele nos dá resposta. Glória a Deus. Se teve alguém que já orou ao Senhor, entregou algo ao Senhor e ficou sem resposta, eu duvido, irmãos. Duvido. Porque até quando é para exortar, Ele fala, tu está passando por isso, por isso e por isso, por causa que tu fez isso e isso. Até nisso o Senhor Ele nos responde. Né? Não é assim? Então, irmãos, que nós venhamos ser igual a Davi. Não perder a fé. Mesmo que esteja uma multidão apontando e falando que não vai dar certo, que não vai acontecer. Que nós venhamos ser igual a Davi, irmãos. Ter fé no Senhor, acreditar que o mais o Senhor fará por nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Leve essa palavra ao seu coração. E creia que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Dessa palavra Alguém me ligou? e fazer com que ela seja viva Desligou Glória a aqui? Deus.